Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Olhe para o irmão do seu lado e pergunta bem assim, só para quebrar o gelo, falar: você está feliz com Jesus? Mais forte, fala bem assim: você está feliz com Jesus? Aí você responde para ele, fala bem assim: e Jesus está feliz comigo? Amém? Glórias a Deus. Louvo a Deus e agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor, ao presidente desse ministério, agradeço a minha esposa também por estar me acompanhando e toda a igreja, amém? Hoje, nessa noite, nós estaremos falando no final do Pai Nosso, amém? O pastor iniciou uma sequência de mensagens que está falando a respeito de promessas e hoje vai se encerrar o tema do Pai Nosso. O pastor começou com o Pai Nosso, o pastor Pedro também discorreu algumas pérolas e riquezas a respeito do Pai Nosso na semana passada e começou um pouquinho para essa semana, amém? Então gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia exatamente no Pai Nosso, Mateus capítulo de número 6, que é onde eu vou estar pregando nessa noite. Pessoal, desculpa, eu me arrumei correndo, peguei a primeira roupa que tinha e vim para a igreja, tá? Não deu tempo de eu me arrumar. Próxima vez eu prometo e me comprometo em me arrumar um pouco melhor, amém? Vocês me perdoam? Amém. Me perdoa, professor? Amém. Brincadeiras à parte, mas vocês não sabem o quanto eu estou nervoso aqui em cima. Mateus capítulo de número 6, versículo de número... Vou pegar do versículo 9 até o versículo 14, amém? Vós, pois, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu vou ministrar exatamente versículo 13, que é um encerramento, que diz bem assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Foi entoado esse versículo no culto dessa noite. Não sei se você prestou atenção, mas foi cantado exatamente essa parte, quando falava bem assim: porque teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Viu só como eu canto? Mais ou menos. Mas então, só para vocês entenderem que está completamente ligado o louvor com a palavra. Eu gostaria de pedir um favor para o sonoplasta, se ele consegue colocar um fundo para mim, para me ajudar, porque eu não consigo operar sem anestesia. Eu preciso de uma ajuda, amém? E eu também gostaria de falar a respeito do texto que nós lemos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O texto não fala: não nos deixes passar pela tentação, tira de nós a tentação. Não foi esse o texto que Jesus nos ensinou para desfrutarmos as promessas de Deus. Mas o texto citado foi o próprio Cristo dizendo: não nos deixes cair. A gente pode até tropeçar, mas cair, jamais. A gente pode até estar cansado, pode até estar afadigado, mas ceder ao pecado, jamais. Cair em tentação, nunca. Consumar o ato de forma alguma. Jesus nos instrui e nos ensina
a respeito desta riqueza na promessa. E nós vamos aprender como se comportar para receber esse benefício. Apocalipse, no capítulo de número 5, diz bem assim: eu vi um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem desatar os seus selos e muito menos olhar para ele. Eu, João, chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore mais, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Este é o texto que fala a respeito do desfrutar da promessa. Jesus sabia da sua promessa, sabia que ele veio ao planeta Terra com uma missão. E qual foi a missão de Cristo? Está descrita em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que fala bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus já veio com o intuito e a missão de se entregar por nós. Isso nunca esteve em oculto para Cristo, ele sabendo da sua missão. Isso nunca foi de difícil entendimento para Jesus. Mas nós sabemos que Jesus, ele era 100% homem e também era 100% Deus. Sendo 100% Deus, ele sabia de toda a plenitude, de todo o plano traçado. Ele via a cruz, ele via os milagres, ele via todo o sofrimento. Como 100% Deus, ele via chicotadas de antemão. Como sendo 100% Deus, ele previa o futuro antes mesmo que o futuro acontecesse. Tal verdade é que Pedro fala bem assim: mestre, eu nunca te negarei. E Jesus fala para ele: você não só me negará, mas por 3 vezes antes que o galo cante, você vai negar que me conhece, antes de acontecer. Isso Jesus fala pela sua natureza divina. Mas como natureza humana, Jesus tinha que passar pela cruz. Jesus tinha que passar pelo crivo do Calvário. Sendo 100% homem, ele sentiu dores. A Bíblia fala que no Getsêmani ele sangra, ele soa gotas de sangue. Ele dá a sua vida por nós, mas 100% Deus. Ele consegue olhar além da cruz. E ele sabia que eu e você estaríamos aqui hoje, glorificando e bendizendo ao nome dele. E esse foi um dos motivos que o fizeram perseverar até o fim. Você entende dessa maneira? Que ele só cumpriu o propósito dele por causa de mim e por causa de você. Você é o motivo de Cristo se entregar na cruz. Eu e você somos o motivo, a causa, a razão e circunstância de ele despir-se da sua glória, assumir uma natureza humana e morrer uma morte chamada morte de cruz. Mas para que Cristo pudesse suportar isso tudo, nós vamos aprender na palavra como ele desfruta das promessas. Nós lemos aqui a respeito de não nos deixes cair em tentação. E eu não tenho como entrar nesse texto se não te conduzir para dentro da onde? Mateus capítulo 4 vai falar a respeito da tentação de Jesus. Eu vou trazer para vocês um pouco de como foi a tentação de Cristo. A tentação de Jesus, ela teve o seu mais alto nível de afronta de Satanás contra o eterno.
tentando fazer com que ele perdesse a sua identidade e não cumprisse assim o seu papel de salvador da humanidade. Eu vou ler para vocês entenderem Mateus capítulo de número 4. Diz bem assim: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador se aproximou e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso viverá. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te levarão em suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu também dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E disse para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que achegaram os anjos e o serviram. Amém? A tentação de Jesus lida, você pensa assim, foi muito fácil vencer. Satanás vinha, lançava uma acusação, Jesus rebatia dentro da palavra e Satanás ia embora. Mas nós temos que entender o contexto geral do que aconteceu aqui, para que Jesus, logo depois desse capítulo, no capítulo 5, ele ensinasse os seus discípulos, chamados apóstolos, a orar, dizendo: não nos deixes cair em tentação. Não deixe que a gente ceda à tentação. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos. Até os 30 anos, Jesus tem apenas 2 aparições. A primeira aparição de Cristo na Sagrada Escritura, fisicamente, foi no seu nascimento. O seu nascimento repleto de informações, uma manifestação do céu na terra, onde anjos vieram e cantaram, homens trouxeram ouro, mirra, incenso para ele, e assim foi a sua manifestação no primeiro ponto. A segunda manifestação de Cristo foi quando ele tem 12 anos e aparece no templo, discutindo com os doutores da lei. E a terceira aparição é exatamente aqui, quando João Batista aparece em cena, pregando no deserto e preparando o caminho. João Batista vem anunciando aquele que viria após ele, ao qual as suas próprias palavras são estas: que eu não sou digno nem sequer de desatar as correias das suas sandálias. De tão grande é o ministério daquele que vem após mim. João Batista dizendo. Então João Batista prepara o caminho para Cristo. João Batista, o seu nome não é João Batista, o seu nome é apenas João. E Batista porque ele tinha a função de batizar pessoas. Então Jesus vai até ele para que seja batizado por João. E um fato incrível acontece no batismo de Jesus. João Batista está batizando algumas pessoas no Rio Jordão, e de repente ele vê Cristo vindo para ser batizado por ele. João reconhece e fala bem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João vai até Jesus pedindo para ser batizado por Jesus, mas Jesus fala: não, é você que tem que me batizar, e deixa assim para que se cumpra as Escrituras. Então Jesus é batizado por João Batista. Ali Jesus está literalmente bem trajado, bem vestido. Talvez tinha tomado um banho antes do batismo, tinha passado um perfume, tinha se alimentado muito bem, e foi para ser batizado por João Batista.
Quando ele é batizado por João Batista, tem uma multidão contemplando o seu batismo. E João, ao batizar Jesus, ao retirá-lo da água, a Bíblia diz que o céu se abre, uma voz brada do céu dizendo: este é o meu filho. Este é o meu filho. Quem falou isso? Quem falou isso? O próprio Deus. Do céu, testificando que aquele era o filho de Deus. Quem que deu testemunho de que Cristo era filho de Deus? O próprio Pai. Eu posso conjecturar e imaginar, pastor Pedro, Jesus vindo para ser batizado por João. O céu para. E naquele momento Deus começa a contemplar Jesus vindo de lá para cá, chegando em João. E no momento em que Jesus desce, o céu não fica em silêncio. Porque Deus brada do céu dizendo: este é o meu filho, nele eu tenho prazer. Imagina os anjos vendo falar: esse é o Cristo. Imagina Satanás, como não ficou? Eu acredito que Satanás nesse exato momento colocou a mão nos ouvidos, colocou a cabeça na terra e falou: não, ele veio. E se ele veio, eu tenho que ir contra o ministério dele, combatendo com todas as forças. E ali eu acredito piamente que houve uma reunião no inferno, literalmente uma reunião infernal, cara. Satanás com todos os seus demônios ali dizendo bem assim: temos que combater alguém chamado Jesus, Yeshua HaMashiach. Então Deus brada do céu, dando autenticidade no ministério de alguém que ficou por 30 anos no anonimato. O céu se abre e uma forma corpórea de pomba desce sobre Jesus, cara. João Batista vê, e esse é o sinal da testificação da divindade de Cristo. Quem contempla esse fato? João Batista que o batiza, aquele que tem autoridade para batizar. Vê o sinal que Deus o falou: aquele em quem você vê descer o Espírito Santo, esse é o meu filho. Tem alguma dúvida a respeito do batismo e da divindade de Jesus? Não tem. Porque os céus manifestaram e a terra contemplaram o testemunho através de João. Vocês entenderam como foi forte a autenticação do ministério de Jesus? Sim ou não? Tem alguma dúvida de que Jesus é o Filho de Deus? Olha o que eu falei para vocês: o céu se abriu, uma voz bradou do céu e uma forma corpórea de pomba desceu sobre Jesus, cara. Tem alguma dúvida? Não. Mas ao seguir desse texto que começa, porque a Bíblia fala bem assim, que depois desse fato, céu aberto, pomba descendo, voz bradando no céu, os anjos fazendo vitória, os demônios tudo encapetado para o lado de lá, cara. Jesus é conduzido pelo Espírito. Para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser única e exclusivamente tentado. Tentado por quem? Por Zé Pilintra? Por Tranca-Rua? Exu Caveira? Maré Mulambo? Exu Mirim? Não. Por ser tentado pelo próprio Satanás. Aquele que viu o ministério de Jesus sendo iniciado no batismo. O próprio Satanás, vendo aquilo, ele vai tentar desconstruir o que está sendo construído dentro de Cristo. A Bíblia não nos fala quantas foram as tentações. Ela só fala bem assim: então, depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos entrar dentro do cenário onde Cristo está inserido. Ele foi levado para o deserto. Deserto tem água? Não. Deserto tem comida? Não. Deserto tem recursos? Não tem. Quando a Bíblia fala de deserto, ela quer dizer um lugar esquecido,
de um local totalmente abandonado, sem recurso nenhum. Não tinha um bebedouro como aquele ali bonito, que você podia chegar lá, apertar o botão, escolhe água natural ou água gelada, não. Não tinha uma distribuidora de bebida que você poderia pegar uma água com gás ou um refrigerante, não. Ele foi conduzido para o deserto, cara. Quantos aqui já fizeram algum jejum na sua vida? Levanta a mão. É fácil jejuar? Até na semana passada teve uma moça que deu um testemunho aqui, né, a respeito de jejum, cara. E jejuar não é fácil, meus queridos. Jejuar não é simples. Mas é necessário. Porque a Bíblia fala bem assim que Jesus jejuou. Qual foi o maior jejum que você já fez? Não quero competitividade aqui. Eu só quero que você entenda e entra na pele de Jesus. Jesus foi para o deserto. E ele jejuou. Talvez o teu jejum já foi de 2 dias sem nada. Talvez o teu jejum já foi de 1 semana sem Coca-Cola. Talvez o teu jejum já foi de 1 mês sem café e sem açúcar. Mas aqui fala bem assim que Jesus jejuou e só tomou água. Ele só tomou água e não comeu nada. Então, Jesus jejua por 40 dias. Se o pastor pedir para a igreja se mobilizar para nós fazermos um jejum aqui de 5 dias na seca, quantos vêm? Talvez toda a igreja pode até vir no primeiro dia. No segundo dia, no terceiro dia, Deus está vendo, Deus sabe como que é as coisas. Eu vou tomar um golinho desse refrigerante. No quarto e no quinto dia, aos poucos vai se esvaindo o jejum. Se nós abríssemos um jejum aqui de 10 dias, só na água, o sangue do cordeiro. Eu estou falando só de jejum, meu querido. Você vai chegar em casa, vai tomar o teu banho, vai colocar tua roupa e vai vir para a igreja. Se fizermos um jejum de 15 dias, 20 dias, só na água, um jejum de 30 dias, cara. Eu gosto de assistir um programa de sobrevivência na selva, os caras ficam 20 dias sem, às vezes na casa dos negócios, cara. 25 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias, cara. E eles perdem absurdos 10 dias, 10 quilos em 20 dias, 15 quilos. Agora eu imagino você falando a respeito de Jesus, cara. Jesus foi um homem que foi levado para o deserto sem nenhum tipo de mantimento. Deserto é um local frio ou um local quente? Quente. É um local seco ou um local úmido? Seco. Imagina só, quando a gente que é meio branquinho vai para a praia, pega um sol, meu querido, nós voltamos igual um camarão. Não dá nem para encostar. Imagina Jesus 40 dias sem comer nada, sem tomar banho, sem passar os cremes, sem poder passar um shampoo no cabelo. A sua barba vai crescendo, a sua roupa começa a colar no corpo. Imagina como não estava a condição física dele. Você consegue imaginar? Como que ele não estava nesse momento, cara? A sua roupa, por viver no deserto, começou a se desgastar, começou a sujar, porque o calor faz com que o seu corpo transpire. E imagina aquela transpiração pegando na roupa e aquela poeira batendo nele. Imagina a cor que não ficou Jesus, cara. Literalmente encardido, com fome, com as suas forças esgotadas, sem energia, cansado, barbudo, cabeludo, com os pés sujos, com o rosto todo encardido, cara. Eu tenho que imaginar isso aqui, Jesus. Não posso imaginar outra coisa para alguém que está literalmente jejuando no deserto. Ele estava completamente despido da sua beleza.
E é exatamente neste momento que fala bem assim: depois de haver jejuado 40 dias, ele teve fome. Condição natural de quem está sem comer por 40 dias. Isto aqui é o que era de se esperar. Só que quando Jesus teve fome, não vieram os anjos para oferecer o pão. Quem se materializou na frente dele foi o próprio Satanás. E eu não imagino que Satanás se materializou na natureza em que é, com uma cara demoníaca, com chifres grandes. Não! Eu acredito que Satanás se materializou na frente dele muito bem vestido, com uma roupa branca, de linho fino, talvez de seda egípcia, talvez com um sapato bonito, cheiroso. Chegou para Jesus e falou o quê? Você é filho de Deus? Nessa condição que você está? Ah, mas não pode. Eu não sou filho de Deus. E olha o meu traje. Linho fino. Sente o cheiro aqui. Isso Satanás dizendo para Jesus. Olha os meus músculos. Olha a minha pele. Olha o meu cabelo. Olha a minha roupa. Olha as minhas vestimentas. Ó, como eu, que não sou filho, estou muito melhor do que o filho. Você não é filho coisa nenhuma. Satanás tentando desconstruir o que eu acabei de falar para vocês há 7 minutos atrás. Do céu se abrindo, da voz bradando, dos anjos fazendo festa. É muito bom ter um ministério aplaudido, ovacionado, quando todo mundo te apoia. Mas eu quero ver você manter o teu chamado quando todo mundo está ao teu desfavor. Eu quero ver você manter a postura quando ninguém te aplaude, cara. Quando o próprio enviado do diabo chega para você e fala bem assim: você é crente? Com o filho desse jeito? Não tem um plano de saúde. O teu filho malemar vai bem na escola, está tirando nota vermelha uma atrás da outra. O teu filho fala palavrão. A tua filha faz isso, faz aquilo, e isso e outro. Você diz que é crente ainda? Ser aplaudido quando todo mundo te vê bem, o céu se abrindo, a voz bradando, a pomba descendo, ministério sendo aceito, é lindo. Que nem eu falei esse dia aqui, até o glória fica mais doce. Quando você chega aqui na igreja e a conta bancária está gorda. Quando amanhã, se você quiser levar o teu filho para comer um McDonald's, ou se você quiser comprar uma passagem para ir para Disney, você consegue. É muito fácil. Agora eu quero ver ser crente, irmão, quando você está igual Jesus, cara. Totalmente sujo, sem um tostão no bolso, e nem da onde arrumar recurso você tem, porque ele está na onde? No deserto. Sem ninguém para ajudá-lo, cara. E chega o próprio Satanás e fala: você é filho de Deus? Não. Jesus, ele está completamente desfigurado, cara. Despido da sua glória. E Satanás vem com uma pergunta perspicaz para ele: se tu és o filho de Deus, me prova. Faça com que essas pedras aqui se transformem em pães. Primeiro ponto: aprenda quem você é em Deus e para que Deus te chamou. Nunca duvide do teu ministério, cara. Nunca duvide do teu chamado, nunca duvide do teu potencial, nunca duvide daquele que te chamou, independentemente das acusações. Porque Jesus, o próprio, foi tentado. Satanás chegou para ele e fala: se você faça com que essas pedras aqui se transformem em pães. E Jesus lhe deu uma lapada com as costas da mão assim, ó, e flip. Falou bem assim: nem só de pão viverá o homem. Se Jesus pega e fala bem assim: tu quer a autenticidade do meu ministério? Tudo bem, pedra, transforma em pão. Era difícil para Jesus? Ele está 40
imagina o jejum, irmão. Se ele cuspir no chão, o cuspe dele vira azeite de oliva. O que ele fizer acontece. Só que Satanás queria o quê? Queria que Jesus o obedecesse, cara. Quem ouviu a voz do céu bradando: este é o meu filho? Jesus. Quem viu o céu aberto enquanto batizava? Jesus. Quem sentiu o Espírito Santo descendo sobre ele? Foi Jesus, cara. E Satanás vem dizendo bem assim: eu duvido que você é Jesus, o Filho de Deus. Faça com que essas pedras se transformem em pães, que eu acredito. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não precisa provar nada para ninguém. Até mesmo porque se ele provar, Satanás não acredita. Para de querer provar para os outros aquilo que não vai convencer os outros de quem você é. Às vezes você fala: cara, eu vou ser um grande pregador. Deus, outros vai falar: você vai ser, o pastor Pedro vai ser pregador. Nunca. Você vai ser cantor com essa voz de taquara rachada. Ei, para de querer testificar o teu ministério para quem não tem a mesma visão do que você, cara. Águia não anda com galinha. Águia só anda com águia. Para de andar com quem não acrescenta em nada no teu ministério. Eu estou tentando me segurar, mas Jesus não deixa. Para de andar com porco. Porco não tem articulação no pescoço e fica olhando para o chão. Começa a olhar para frente que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Jesus olhou e falou: não, eu não preciso transformar pedra em pão não, meu querido. Eu preciso ser bom na palavra. Porque está escrito: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso viverá. Jesus é conduzido novamente ao pináculo do templo, da cidade santa. Satanás fala para ele assim: ei, lança-te daqui para baixo, porque está escrito no Salmo 91, que dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para não tropeçar em pedra alguma. Jesus pega e retribui a altura. Você quer usar a palavra? Então vamos entrar na palavra. Porque está escrito bem assim: não tentará o Senhor teu Deus. E aqui eu entro no terceiro tópico, que diz bem assim: de novo, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dos reinos. Ele disse: tudo isto, todos os reinos eu te darei, se prostrados me adorares. A proposta de Satanás aqui, cara, é incrível. A proposta de Satanás fecha exatamente com o plano de Deus, cara. Porque é o seguinte, não pensa que eu estou pregando heresia, só para você entender o texto. A proposta de Jesus era ser um rei governamental. Tanto que quando Jesus nasce, Israel está sob o domínio de quem? De Roma, cara. E Roma aguardava quem? O seu libertador. Tantos que muitos foram atrás de Jesus, pensando Jesus ser aquele que libertaria o povo das mãos de Roma. Essa foi uma das questões que Jesus foi interrogado. Perguntaram para Jesus: quando que Jerusalém vai se desprender de Roma? Quando que isso vai acontecer? Então Satanás oferece isso para Jesus, cara, dizendo bem assim: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos. Jesus veio para ser rei ou não veio? Veio. Ele merecia a adoração de todos? Merecia. Então Satanás quer oferecer uma ajuda para cumprir aquilo que Deus tem na vida dele, cara. Satanás está querendo dar uma mãozinha para Deus, dizendo bem assim: você não vai ser rei? Vou. Então eu te dou os reinos, você toma o cetro, senta no trono, eu só te peço uma coisa: se dobre e me adora. Trazendo para miúdos, meu querido, o texto que foi lido aqui como a lição dessa noite é: não nos deixes cair em tentação, cara. E olha a tentação de Satanás, cara, olhando para alguém literalmente sujo, maltrapilho, magro e fedorento, que era a condição que Jesus estava, dizendo: se você quer ser rei, eu te ajudo, cara. E quantos aqui Satanás não tem oferecido essa mesma proposta? Você não tem proposta de ser empresário? Tem? Deixa que eu te ajudo.
Vamos entrar conosco aqui nessa maracutaia aqui de licitação. Eu tenho um contrato bom com governantes, com secretários. Eu tenho uma proposta boa que a tua empresa vai sair daqui e vai se tornar aqui. E você vai poder ajudar a igreja, cara. Olha que bênção. Olha as propostas que Satanás oferece, cara. Eu dou uma mãozinha para ajudar o teu Deus. E você vai estar onde é para você estar, executando o que você tanto quer. Só basta assinar esse papel. Deus está falando com alguém aqui. Qual que é a proposta que Satanás colocou no teu coração? Apenas para você adorá-lo. Eu tenho um emprego muito bom para você, pastor. Você vai ganhar o triplo do que você ganha. Só que você tem que parar de vir no culto domingo à noite. Uma vez eu estava numa pilela, meus queridos, e eu acredito que não só eu, mas quantos aqui não receberam propostas para ajudar o seu financeiro, mas para que isso acontecesse, tinha que deixar de vir para o culto. Tinha que deixar porque o horário condizia exatamente com o horário do culto, cara. Aí fala bem assim, não, você vem aqui, trabalha 2, 3 meses conosco, depois você retorna para a sua igreja e segue tudo normal. Quantos aqui não recebem essa proposta? Quantos aqui não recebem esta bandeja que o inimigo coloca? A proposta é muito boa, cara. Você vai sair do vermelho, você vai poder comprar o jogo de cozinha que a varoa tanto quer, você vai poder trocar o teu carro, você vai parar de ficar ligando para os irmãos te resgatar de madrugada porque teu carro quebrou de novo. Você só tem que parar de vir para a igreja 2, 3 meses, cara. É fácil, tudo se resolve. O ministério está ruim? Tá. Não tem recurso? Não. Então eu financio o teu ministério. Eu te ajudo, cara. Eu só preciso que você venha fazer isso. Quantas propostas Satanás não tem oferecido? Só que Jesus nos ensina a não cair em tentação. A tentação, ela vem contra a minha e contra a tua vida, cara. E não é errado a tentação vir. A tentação, ela vai vir para nos mostrar o quão fortes nós estamos em Deus, cara. Porque a tentação veio para Jesus. Jesus já identificou, falando, isso aí é laço. Ele falou, não. Está escrito na palavra que somente ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele prestará culto. E a Bíblia diz bem assim, que Jesus não precisou falar, sai em nome de Jesus, não. A Bíblia diz bem assim, que Satanás o deixou. Satanás saiu da presença de Jesus, cara. Depois dele tentar Jesus e não conseguir. Você quer viver as promessas que Deus tem para a tua vida? Resista às tentações. Se te fizerem uma proposta, faz igual Jesus, entra no jejum, cara. Eu não sei se essa proposta é muito boa. Na verdade, essa proposta está muito boa para ser verdade. Se te fizerem alguma proposta que você fala que é muito bom, cai para o joelho. Jejua, consagra e fala, Deus, me dá o discernimento. Porque aqui, Jesus literalmente recebeu o discernimento. Ele falou, opa, isso aqui é Satanás querendo me afrontar. E ali, Jesus fala bem assim, ei, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Então a Bíblia diz bem assim que Satanás o deixou. Não precisou expulsar, Satanás o deixou. Quer que Satanás deixe de te rodear? Entra na palavra. Jejua, consagra que você vai ver o que Deus vai fazer. E o mais maravilhoso é que quando Satanás se retira, achegaram-se anjos e o serviram. Você quer ter o céu ao teu dispor te servindo, meu querido? Vença as tentações. Como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando o mal vier, dá a porta de escape, Deus. Quando o mal vier tentar a nossa vida, abre uma porta. Nos socorre porque a gente não sabe se defender. Precisamos do Senhor dia após dia.
Precisamos que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ampare. Nos ensina como o Senhor deu as lições. Então os céus serviram a Cristo. E dali para frente ele começa o seu ministério. Jesus multiplica pão, Jesus multiplica peixe. E Satanás não cansa de tentar distorcer o ministério de Jesus. E no final da sua vida, com 33 anos e meio, Jesus é preso. Jesus é acorrentado, levado para dentro de Fortaleza Antônia. E dentro da fortaleza, os soldados pegam uma túnica, um pano, colocam sobre ele, tecem uma coroa de espinho, colocam sobre a sua cabeça, e pegam uma cana, batem sobre a sua cabeça e colocam aquela cana de cetro, dizendo bem assim: tu não és rei? Governe sobre nós. Novamente Satanás usando pessoas para distorcer o ministério de Jesus. Profetiza sobre nós, ó rei, quem te deu esse tapa? Governa sobre nós, ó rei todo-poderoso. Tentaram afrontar o ministério de Jesus até os 45 do segundo tempo, até quando eles não mais conseguiram, cara. Só que a Bíblia diz bem assim, que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. E quanto mais batiam em Jesus, menos ele falava. E eu peço para a igreja se colocar de pé. Quanto mais eles tentavam envergonhar a figura física de Jesus, mais eles impulsionavam Jesus para o seu chamado. Quanto mais tiravam sarro de Jesus, mais conduziam ele para o seu ministério. Porque Jesus veio para morrer por nós. E se ele se defende, ele não teria condição de morrer por nós. Porque a sua defesa seria muito boa. Então ele preferiu ficar calado. Porque quanto mais xingavam, quanto mais batiam nele, mais o impulsionavam para o seu ministério. Mais o impulsionavam para o seu chamado, que era morrer uma morte de cruz. Eu tenho uma palavra específica para alguém aqui nessa noite, cara. Que quanto mais falam mal de você, mais estão te ajudando a chegar no teu chamado. Quanto mais falam que você não vai conseguir, mais eles estão impulsionando você para o teu ministério, cara. Quanto mais eles batem com a cana na sua cabeça, dizendo que você não é o que você é, mais eles estão te aproximando daquilo que você foi chamado para ser. E você não está entendendo, cara. Você está falando bem assim, as perseguições são demais. As perseguições são muitas, eu vou abandonar o meu mistério. Só que você não está entendendo, cara, que quanto mais eles fazem isso, mais eles estão te promovendo. Eu estou trazendo uma palavra poderosa para alguém aqui, que está querendo literalmente abandonar o ministério. Deixar tudo para trás e falar: pastor, eu não quero mais. É muita perseguição, é muita luta, é muito levante. Só que eu vim aqui nessa noite como uma atalaia. Eu vim aqui nessa noite como um profeta para te dizer: ei, esses que zombam de você estão na verdade cooperando pelo que Deus tem na tua vida. Presta atenção. Não é tapa nas costas que te impulsiona para o teu ministério não, meu querido. É rejeição. É crucificação. É chicotada. É bater com cana na cabeça, é colocar um espinho, uma coroa de espinho sobre a sua cabeça e sangrar até a morte. Não pense que estão te desanimando. Não pense que estão te descreditando. Pelo contrário, eles estão sendo até instrumento de Deus para autenticar o ministério que Deus te deu. Aquilo que Deus chamou para você ser, você vai ser. Nem que para isso Deus comece a usar ímpio para te impulsionar.
Falando bem assim, mas você vai ter chamado? Eu não acredito. Você que nasceu aqui no holandês vai ser pregador? Você que vivia com a boca suja, tinha que lavar a boca com sabão? Você que vivia envolvido com menina? Você que vivia envolvido com cachaça? Você que vivia nas baladas? Você quer ser pregador? Você não. Quanto mais descreditarem o teu ministério, mais eles vão te impulsionar para o teu chamado. Porque Deus não quer pessoas que se acham. Porque Deus tem dificuldade de usar pessoas que se acham. Mas quando você fala que eu não sou, quando você fala Deus, eu não posso, quando você fala Deus, eu não consigo, então o céu se abre sobre a sua cabeça, filho, ei, você não pode, mas eu estou contigo. Você não consegue, mas é eu que te ajudo, é eu que te levanto, é eu que te sustento, é eu que assino o teu ministério. Não é pela sua eloquência, não é pelo seu dialecto, não é por nada disso, é porque eu te chamei e eu te escolhi. Para de querer aprovação de quem não pode fazer nada por você. Eu peço para que você feche os seus olhos. E pense o quanto você está sendo perseguido. Pense o quanto você está sendo chicoteado. No começo do teu ministério era lindo. Era céu aberto, era voz bradando do céu. Era pomba descendo. Você orava pelas pessoas, eram batizados com o Espírito Santo. Você tinha sonhos na madrugada. Você falava com o teu pastor, você falava com o teu líder de célula. Só que veio uma perseguiçãozinha do nada. Você falou, isso aqui não é mais para mim. Eu não fui chamado para isso. Eu não tenho chamado para esse negócio de pregar, não. Pregar na célula não é comigo, não. Talvez você está pensando em desistir daquilo que Deus te chamou para ser, cara. Deus te chamou e entregou nas tuas mãos um ministério que para muitos é um sonho, mas para você é a realização do que Deus tem na tua vida.